Louvado seja o nome do Senhor. Olha aí você aqui, olha eu aqui, olha você aí, olha cada um de nós aqui mais uma vez. Graças a Deus. Graças a Deus por essa bondade maravilhosa. Graças a Deus por essa misericórdia tão esplêndida, tão majestosa que Ele estará nos concedendo. Quem? Deus nos concede a benevolência, a compaixão, o favor, o amor, a graça, o perdão, a bondade. Nós somos alcançados pela bondade de Deus. Só a misericórdia dEle. Não é verdade? Deus te abençoe. Renovo da alma para a sua vida. Você é uma benção. Graças a Deus. Eu sou Marcos Leite. Marcos Leite aqui na bancada do RenovaCast, que mais um episódio, mais do nosso podcast RenovaCast, aqui do canal Renovo da Alma. E você é o nosso convidado todo especial. É um prazer, uma alegria, uma satisfação ter você aqui conosco, nos acompanhando a cada vídeo, a cada live, a cada frase, a cada podcast, a cada oração. Seja bem-vindo. Deus te abençoe de uma forma grandiosa e que as palavras, ministrações, orações e podcasts que estão aqui inseridos, postados, possam abençoar a sua vida de uma forma grandiosa, esplêndida. Venha falar profundamente com você e que você possa ser tocado pela presença de Deus, que você possa ser aí tocado pelo Espírito Santo de Deus e sentir o amor de Deus, a compaixão de Deus, a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, o seu favor, bem como o despertamento para que você possa tomar a decisão correta e seguir as escolhas certas no percurso da sua jornada. Então Deus te abençoe. Eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal Renovo da Alma. É fácil. Aí embaixo tem um botão. Se você está vendo esse vídeo em outra plataforma, pode ser que você esteja vendo em outra plataforma. Esse vídeo ele é postado no YouTube. Nessa rede social chamada YouTube. Quando você entrar no YouTube, você digita Renovo da Alma. Renovo da Alma. Aí vai aparecer o nosso canal, aí você aparecer um botão lá inscrever. Aí você clica em inscrever. Logo após clicar em inscrever, vai aparecer um sino. Aí você clica no sino. Depois aparecerá a palavra todas. Aí você clica na palavra todas. Você segue essa sequência para que tudo isso? Para que todas as vezes que sair um novo vídeo, uma nova live, uma nova oração, uma nova frase, um novo podcast, você vai ser avisado primeiramente. Olha aí que benção. Aí ao entrar nos nossos vídeos, nós temos aí mais de 15 mil vídeos para abençoar a sua vida, com as mais diferentes mensagens, frases, palavras de oração, podcasts. Esse aqui, se eu não me engano, é o 39º episódio. Deus vai falar com o seu coração. Quando você entrar nos nossos vídeos, você comenta, dê a sua opinião, sugestão, crítica, peça oração. Tem um botão também embaixo, compartilhar. Você clica e compartilha nas suas redes sociais. Aí dá o likezinho, ó, aquele legalzinho, aquela curtida, joinha. Assim você nos ajuda a chegarmos a 1 milhão de inscritos até o dia 6 de maio. Olha aí, 6 de maio é agora, né? Hoje é 6 de maio. Hoje é 6 de maio. Hoje é 6 de maio. Hoje? Não. 6 de maio é segunda-feira. Hoje é 5 de maio. Sim, 5 de maio. Hoje é 5 de maio. Então, até amanhã. Até amanhã. Hoje é domingo. Até amanhã, dia 6. Vamos chegar até meia-noite. Dá tempo. Dá tempo. Tudo é possível. É o que diz a Bíblia. Lá no livro de Marcos, Evangelho de Marcos 9, verso 23. Respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Mas é isso aí pela razão humana, inconcebível. Como você está com 3 mil, quase 4 mil inscritos aqui no canal, vai chegar a 1 milhão. Olha, a Bíblia diz lá em Lucas 1,37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Acredite, confie, acredite
e tenha fé e esperança na sua vida, nas mais diversas perspectivas. Pois bem, olha, nós estaremos tratando aqui hoje de um assunto muito maravilhoso, como os demais que foram tratados aqui, bem como dos demais podcasts que foram também já referidas, as mais diversas mensagens, os nossos convidados que estiveram conosco, compartilharam das suas experiências, da sua palavra, que com certeza tem edificado as nossas vidas, tem falado profundamente ao nosso viver e tem feito coisas grandiosas em nosso ser. Então, você e eu somos convidados, somos convocados pelo Senhor a cada vez mais nos enchermos de Deus, nos enchermos da sua palavra, nos enchermos das suas promessas, porque ao estarmos diante da palavra de Deus, ao estarmos diante aí da mensagem do Senhor, esta palavra ela vai tocando em nossos corações, ela vai falando profundamente no nosso ser, ela vai modificando a nossa vida e nos dando amplitude para entender, compreender, assimilar as mais diversas promessas que Deus tem para as nossas vidas. Olha, Deus tem diversas promessas para cada um de nós e elas são maravilhosas, porque Deus tem pensamentos maravilhosos para cada um de nós. Muita palavra maravilhosa aí, né? É para ficar bem fincado no seu coração e na sua mente, no seu entendimento. Ele é maravilhoso e coisas maravilhosas ele tem para você. Olha o que nos diz o Senhor através do profeta Jeremias. Livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Olha o que ele diz. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então são pensamentos maravilhosos que ele tem acerca de cada um de nós. Então, ao você estar diante da palavra de Deus, como já falei, torno a repetir, e dentre essas características de você estar diante da palavra de Deus, é você assistir este podcast, é você estar contemplando aqui, tem aqui uns bastidores aqui, o pessoal aqui, eu vou te dizer, um caso sério, né? Mas você aí, o pessoal aí da produção, um momentinho só que nós estamos aqui, né, produção? Um momento aí, graças a Deus, né? Não sei se você está captando os áudios aqui externos, é assim, é ao vivo não. É gravação, estamos aqui, acontecem essas eventualidades, né? Da mesma forma é a volta de Cristo. É algo imprevisível, mas certo de acontecer. Imprevisível no sentido de nós não sabermos quando vai se realizar, mas que vai se realizar. Vai acontecer, vai se estabelecer e cabe a mim e a você estarmos prontos, preparados para esse momento especial que vai ocorrer, não sabemos quando ocorrerá, torno a repetir, é imprevisível a data, mas é algo concreto que vai se estabelecer e você e eu devemos estar preparados para esse momento maravilhoso e crucial. Já nos diz o escritor, nos chamando a atenção lá em Hebreus 10, verso de número 37, porque por um pouco cheio de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Ele está voltando, ele está regressando, ele está vindo a este mundo. Ele já veio uma vez, morreu, ressurgiu ao terceiro dia, fez a promessa que iria voltar a segunda vez. Estamos aguardando esta promessa se concretizar, porque o que ele promete, ele cumpre e ele não mente. Olha o que nos diz o escritor no livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo prometido ele, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Então, tudo que ele prometeu, tudo que ele estipulou e estabeleceu na sua palavra, há de acontecer. Muitos desses sinais já têm se concretizado. Cabe a mim e a você estarmos aí atentos para ouvirmos a voz de Deus falar e os sinais que estão a apontar o regresso dele, que a qualquer momento se concretizará. Então, você está nos acompanhando aqui em mais esse podcast, absorvendo aí os ensinamentos da palavra de Deus, absorvendo aí o que está sendo explanado aqui, o que está sendo de certa forma aqui pronunciado, e com certeza Deus irá aí tocar ao seu coração pela palavra, pela mensagem que vai ser aqui de certa forma discorrida em mais essa conversa agradável, uma conversa bíblica, né, bem saudável, salutar, que fala profundamente a nossa alma, porque a nossa alma necessita de alimento, e o alimento da alma não é esse alimento natural, aí o arroz, o feijão, a carne, e dentre outros, o peixe, o frango, não. A verdura, as frutas, são alimentos que, de certa forma, trazem nutrientes necessários para o nosso corpo, para a nossa carne. Mas da mesma forma que nós alimentamos o nosso corpo, nós devemos alimentar a nossa alma, nosso espírito. E o alimento da alma e do espírito é a palavra de Deus. Já nos diz o escrito lá, o próprio Cristo, ele relatou lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4, a parte B, é o seguinte, olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, da boca de Deus sai a mensagem que vai trazer
vai trazer... Ô, produção, tá saindo o áudio aqui, viu? Baixa mais um pouco aí. Pessoal, que é uma benção, viu, a produção? Então vai trazer alimento para as nossas vidas, vai trazer fortificação para o nosso viver. E este alimento é a palavra. Jesus falou certa vez lá no livro de João 5, verso 39. Examinai, pois, as escrituras, por acreditar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É a palavra de Deus que testifica, nos dá força e alimento para aí prosseguirmos a jornada. O podcast hoje está uma bênção, né? Muitas interrupções, mas acontece, né? Vamos aqui, de certa forma, cortar esse aspecto, porque nós temos que agir de forma natural, e é assim que está, de certa forma, a graça de Deus que vai se aprimorando em nossas vidas e atraindo você para estar conosco, participando. Participe aí, dê a sua opinião, dê a sua sugestão, dê a sua crítica, bem como a sua palavra de motivação em relação ao que é proposto aqui nas palavras que são mencionadas e com certeza trazendo vida e esperança para você. Olha, o assunto de hoje nós vamos tratar a respeito de renúncia. Sim, a respeito de renúncia é o assunto que nós vamos abordar hoje. A gente observa que nos dias atuais, nos dias atuais, bem como em outras épocas também, mas hoje de uma forma mais se intensificou de forma mais latente a questão da conquista, da realização, né, de atingir, de encontrar, de ganhar, de ser vitorioso. Isso é bom, isso é maravilhoso, porque nós fomos chamados por Deus também para vencer. Porque ele mesmo disse lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, diz o seguinte: olha, tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, se Jesus venceu, ele nos dá força, subsídios, capacidade, graça também para vencermos, para conquistarmos, para realizarmos nas mais diversas áreas da nossa vida, principalmente no âmbito ou no campo do lado espiritual. E essas vitórias que são alcançadas devido a batalhas que nós enfrentamos no campo espiritual são importantes, mas temos que entender que, de certa forma, há uma propagação muito forte em relação à questão de vitórias, de conquista, de realizações. Torna a repetir, isso é bom, isso é agradável, mas isso, de certa forma, acaba por deixar as pessoas muito cheias dessas informações e buscando cada vez mais isso, que não é errado, torna a repetir, mas que de certa forma muitas pessoas acabam deixando em segundo plano ou deixando de certa forma aí passando despercebido a questão de uma palavra que faz parte do nosso cotidiano, né? Assim como as vitórias, as conquistas, as realizações são algo, uma situação, uma característica, uma peculiaridade que nós passamos, atravessamos e buscamos a cada dia, seja na área espiritual, financeira, sentimental, amorosa, familiar, vitórias, conquistas, realizações. Mas existe uma palavra também que faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa vida, que é a renúncia. A renúncia é uma palavra importante, né? Por exemplo, a pessoa que renuncia, por exemplo, é uma pessoa que trabalha no regime CLT. Ela trabalha para alguém, existe um empreendedor, um empresário, um empregador que contrata uma pessoa para trabalhar com ela, ser o seu funcionário, e ali desenvolver determinadas situações na área que ela foi contratada. De repente, essa pessoa renuncia ali aquele campo de trabalho para ela mesma empreender, abrir um negócio, ser um empresário. É uma renúncia que ela faz. Tem riscos aí. Há riscos, mas ela renuncia àquela, entre aspas, estabilidade. Outros, quem sabe, estão no concurso público, são funcionários públicos, de repente renuncia àquela estabilidade pública e procura seguir outro rumo, outra caminhada. É uma renúncia. A pessoa, para casar, ela renuncia, de certa forma, a vida de solteiro, o âmbito da casa dos pais, e vai se colocar diante de uma nova realidade. Isso me faz lembrar lá do que nos ensina o escritor em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, onde ele diz: olha, deixará, pois, o homem seu pai, a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, a pessoa renuncia à vida de solteiro, começa a estabelecer uma nova jornada agora, sendo uma só carne com outra pessoa, e ali estabelecendo casamento, matrimônio e, consequentemente, uma nova família. E dentro do casamento, existem renúncias que se fazem.
porque são duas pessoas com duas criações distintas, diferentes, cada uma com a sua cultura, com a sua realidade, com o seu modo de ver o mundo de forma totalmente antagônica. De repente, essas duas pessoas de culturas diferentes, pode ser brasileiros, mas foram duas criações diferentes. Elas se unem, e essas duas culturas dentro de uma casa vai haver choque. No começo vai ali se estabilizando, de repente vai passar do percurso da jornada, da caminhada do casamento, vão haver choques, vão haver atritos. E aí, de certa forma, ambas as partes vão ter que renunciar a aspectos, características, culturas, tradições que absorveram no percurso da caminhada. Então a renúncia, ela faz parte do nosso cotidiano, ela faz parte da nossa caminhada. Por exemplo, você, para chegar na fase adulta, você teve que renunciar a várias situações da juventude, da adolescência, da fase infantil, que não cabe mais você hoje na fase adulta estar desenvolvendo, ou então você que é jovem está desenvolvendo coisas da infância, ou adolescente da coisas da infância. Então, existe uma renúncia para você seguir em frente. A renúncia também é essa mola propulsora para nos empurrar para frente. Mas como eu já falei, torno a repetir, tem os riscos da renúncia. E aí você está pronto a fazer, a correr esses riscos. E aí dentro deste campo da renúncia entra a questão da escolha. Porque quando você escolhe algo, você acaba renunciando a outra opção. E a nossa vida, ela é marcada por decisões. Diariamente nós não podemos nos furtar, nos abster de decidir. E renunciar é uma decisão. Já nos diz uma frase de uma certa escritora chamada Cora Coralina, que diz o seguinte: olha, quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque eu entendi, eu compreendi que no campo da vida o mais importante é decidir. Então o poder da decisão está com você, está comigo. E dentro desse poder da decisão, nós temos o poder de renunciar. E aqui a gente eu citei algumas características de renúncia, e tem uma delas que eu não citei, mas que nós vamos transcorrer aqui no percurso do podcast, que é a renúncia da carne, do eu, do ego, em prol de seguir a Cristo, de servir a Cristo, de viver para Cristo, de estar com Cristo, de vivenciar os aspectos da caminhada com Cristo. E aí? Você já renunciou o seu eu, o seu ego, seus desejos, sua carne, em prol de viver para Deus, em prol de estar nos caminhos do Senhor? É um motivo de renúncia, é um ponto de renúncia. E nós vamos aqui, juntamente com o nosso convidado, tratarmos de vários assuntos aqui dentro da renúncia, com esse foco aqui principal na área da salvação, e com certeza eu tenho absoluta certeza que Deus irá falar profundamente da sua vida. Antes de nós passarmos aqui para o nosso convidado e conversarmos aqui no nosso podcast, fizemos essa introdução aí, eu queria aqui apresentar os livros que Deus nos deu a graça aqui para escrever. Produção aqui na Central. Deus nos deu 3 livros, né, falando sobre liderança, todos os 3 sobre uma perspectiva, uma análise bíblica, e com certeza aí essa fundamentação bíblica vai te dar respaldo para ter aí força, ânimo e entendimento, vai abrir teu entendimento a respeito das mais diversas situações que ocorrem na sua vida. Você pensa, meu Deus, isso está na Bíblia? Está na Bíblia. E Deus nos deu essa graça, escrevemos 3 livros. Esse primeiro aqui é sobre o título Radiografia para o Líder, subtítulo Um Manual de Ouro para uma Jornada Bem-Sucedida. Aqui a gente trata de vários assuntos, é uma análise da alma. Por exemplo, tem pessoas que precisam de aprovação externa. Você não precisa de aprovação externa de ninguém. Tem pessoas que vivem nessa situação e acabam, em vez de viver, acabam vegetando, né? São pessoas no estado vegetativo. Tem aquela pessoa que está, de certa forma, ali numa situação, um leito de hospital, em que não há mais movimentos, né? Não consegue mais gesticular, mas está vivo, mas está no estado vegetativo. Existem pessoas que circulam aqui, mas estão no estado vegetativo, não assim no seu aspecto físico, mas de tomarem atitudes, de fazerem escolhas, porque ficam preocupadas com a opinião do outro, o que o outro vai achar, o que o outro vai pensar. Isso porque a pessoa não conhece a si mesma, ela não olha para si, ela não faz uma radiografia
do seu interior, da sua alma. E há uma necessidade de fazermos essa radiografia diariamente. E aqui é um convite para você observar isso aí, sempre sob uma perspectiva bíblica. E com certeza, se você adquirir esse livro, você vai abrir, vai dilatar seu entendimento acerca de muitos aspectos que ocorrem na sua vida. Se tem aqui um exemplo desses, né? E com certeza você vai pensar assim, meu Deus, por que eu não pensei nisso antes? Então, a leitura sempre é boa porque ela dilata, torna a repetir o nosso entendimento. Segundo livro, Líder, quem você representa? Um subtítulo, uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações da jornada, né? Todos nós aqui nessa terra, você queira ou não, nós representamos alguém. Nós representamos algo, né? Você faz parte de uma família. Você faz parte de um crivo familiar, onde existe toda uma cultura, uma tradição familiar que você carrega. Mas como você tem representado isso aí? E essa carga cultural, familiar, de certa forma, qual os aspectos bons, ruins dessa carga familiar que você carrega para a vida, de certa forma, acaba influenciando no seu viver, né? Então a gente trata aqui sobre esses aspectos aqui, à luz de uma vertente bíblica, torno a repetir, e trazendo como direcionamento uma bússola que vai direcionar o seu caminho. A bússola, ela serve como orientação. Da mesma forma, na nossa vida, nós precisamos de uma bússola. E que bússola é essa? Adquira o livro e você vai saber. Terceiro livro, Líder, quem é você? Subtítulo, um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontros. Então, você tem que saber quem você é, para você entender, compreender até onde você pode dizer sim e você pode dizer não. Tem pessoas que não conseguem dizer a palavra não. Por quê? Fulano vai se sentir mal se eu disser não. Mas você vai se sentir mal também? Então, tem amor por você mesmo, tem amor próprio. Já nos diz o escritor, o próprio Cristo diz lá em Mateus, capítulo 22, versículo 38. O segundo mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você tem que se amar, tem que se valorizar, tem que se compreender, se entender, para, de certa forma, ponderar as atitudes e decisões do seu viver. Amém! Eu posso ouvir aí um amém? Ouvir eu não posso, mas eu posso ver. Então digite amém aí. Graças a Deus. Pois bem, estamos aqui em mais um RenovaCast, mais um podcast aqui do canal Renovo da Alma. Estaremos aqui conversando com o nosso convidado a respeito de renúncia, né? Fizemos aí uma breve introdução no início, não tão breve, né? E estaremos aqui com o pastor Antônio Carlos, mais uma vez, usar a graça da sua presença aqui. Pastor, eu queria agradecer mais uma vez, pastor Antônio Carlos Pereira Leite, está conosco aqui para discorrermos a respeito desse assunto. E quero desde já agradecer ao pastor pela oportunidade, Deus abençoe. Quero aqui já passar a oportunidade para o pastor fazer a oração e nos abençoar aqui em mais este RenovaCast. Pastor Antônio Carlos, seja bem-vindo em mais um RenovaCast, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Eu quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu gostaria nessa oportunidade, onde vamos relatar a você que vai assistir esse podcast, o assunto desta tarde será renúncia. E eu gostaria de fundamentar na palavra de Deus para podermos descrever o assunto de renúncia. Está escrito aqui em Mateus, duas leituras. Mateus 16, 24, diz a palavra de Deus. 16, 24. Então, se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Agora, a segunda leitura está em Lucas 14, 33, que diz assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aleluia! Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai que está no céu, graças te damos, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade
que o Senhor nos concede estar aqui com saúde, estarmos aqui na paz, para transmitir o teu reino, a tua vontade. Que o teu Santo Espírito abra a nossa mente, nosso coração, para nos ensinar e transmitir a tua gloriosa palavra. Abençoa todos que vão ouvir e assistir esse trabalho nesta noite, nessa tarde, que o Senhor toma nas tuas mãos, Pai, para abençoar e para proteger e guardar, Pai, todos, que o inimigo não tem poder sobre esse trabalho, sobre esta interpretação, Pai, da leitura da Bíblia. E o Senhor cubra com teu sangue em nome de Jesus. Amém. Queremos fazer uma pergunta. O que é renúncia? Muito bem, o que é renúncia? Renúncia é uma escolha pessoal por amor a si próprio ou a outra pessoa. Então, a gente entende que a renúncia, ela é pessoal, é uma escolha individual de cada indivíduo. E que essa renúncia, que essa escolha, ela é por amor a si próprio ou então por amor de alguém. É que você faz a renúncia. E nós podemos já começar esse trabalho falando desse assunto de renúncia. Pois, pastor, o senhor falou aí que renúncia, de certa forma, é um amor por si mesmo ou por alguém, né? Você renuncia. Por exemplo, a gente lembra lá de Abraão, né? Gênesis 22. Abraão já era de uma certa idade avançada, não, sua esposa também. E eles tiveram um filho já na idade avançada. Era o amor da vida de Abraão. Era o seu filho chamado Isaac. Aí ele renuncia o filho. Por quê? Porque Deus pediu o filho para ele. Ele renunciou o filho, foi levar em sacrifício para Deus. A gente observa aí uma grande renúncia de Abraão desde o princípio, lá em Gênesis 12. Porque uma pessoa que nasce numa terra, uma pessoa que está no meio da sua parentela, no meio de seus amigos, a sua infância, uma pessoa que casa, constrói família, constrói coisas, né, patrimônio, e através de uma mensagem, através de uma promessa, ele escolhe, não por si, mas pelaquela pessoa, que realmente ele faz uma proposta, e ele renuncia, né, quando há um convite, e Deus dizendo, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Aí é pessoal, aí é uma escolha, e ele preferiu escolher estar ao lado de Deus, não a sua própria vontade, mas a vontade de Deus, de ir para um lugar onde Deus iria lhe mostrar. E tem também uma promessa de um filho, né? Recebe a promessa de um filho já na sua velhice. E quando o menino já tem 14 anos, 13, 14 anos, mais uma renúncia. Deus pede o menino em sacrifício. E Abraão, por amor a Deus, não a si mesmo, ele renuncia o próprio filho. E ele oferece o menino em sacrifício. Deus, vendo realmente que Abraão preferiu escolher a vontade de Deus e não a sua, de sacrificar o filho, Deus determina na hora do sacrifício que ele não faça isso, porque agora reconhece que Abraão não tem nenhum filho por apreço, mas a Deus em primeiro lugar. E Deus ali agrada do sacrifício que Abraão fez, da renúncia e da escolha pessoal a Deus, ali oferecendo o menino. E Deus promete a Abraão e realiza o filho do matrimônio entre ele e Sara, para a glória de Deus. Aleluia. Então, também nós vimos também, aí, quando chega em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele está na glória, ele está no seu reino, ali junto com o Pai, Espírito Santo, e ele nega a si mesmo, faz uma renúncia da sua glória, do seu poder, da sua majestade, para vir
sacrificar em favor de muitas pessoas, dando a sua própria vida por amor das pessoas, para que pudesse salvar a humanidade da condenação eterna. Então Jesus fez uma grande renúncia, e essa renúncia chegou até nós, quando ele faz o sacrifício na cruz, para que todos nós pudéssemos alcançar o reino de Deus eternamente. Eu observei, pastor, nessa parte inicial aí, o senhor falou, eu citei aqui Gênesis 22, mas o senhor voltou 10 capítulos atrás, começou lá em Gênesis 12, né? Que já foi uma renúncia que Abraão fez, já tinha construído família, sua esposa, já estava com uma situação confortável lá dos seus pais e irmãos, e ele ouve uma voz e faz a renúncia de deixar tudo, o que havia construído com a sua família, seus pais e irmãos, e foi para um lugar que não sabia para onde ir. É uma renúncia muito forte, né? Você deixar para trás, não é fácil, pastor, tem isso por experiência própria, né, pastor? O senhor, de certa forma, foi feito um convite, o senhor se empregou numa determinada empresa, quando bateu ali a escolha, a questão da escolha que o senhor falou no início aí, né? Para renunciar, é difícil, né, pastor? Deixar para trás, assim, muitas vezes, aquele aspecto que você já é acostumado, para enfrentar algo assim, pastor, por experiência própria, nessa área não espiritual, mas na área secular. Quando o pastor decidiu seguir uma certa empresa, como foi renunciar esse aspecto aí? Porque realmente a renúncia, ela visa dois aspectos, né? Como eu falei aqui, a escolha própria, né? Ou a escolha de terceiro. Então toda renúncia, ela está visando alguma coisa. De certa forma, até crescimento, né? Ela está visando alguma coisa. Então, no meu caso, eu renunciei aqui, toda a família, todos os parentes. Como é que o senhor fala assim? Na época o senhor era solteiro, era solteiro, tinha 22 anos, e trabalhava numa firma, e ela fez um convite para ir para uma cidade muito longe daqui do Maranhão, Belo Horizonte, e a gente fez essa renúncia, com muita dor, com muita tristeza, deixar aqui os parentes, pai, irmão, todos os parentes. E para uma cidade longe, igual Deus fez com Abraão. Sem conhecer, né, pastor? Sem conhecer ninguém, Belo Horizonte. Outra cultura, outra forma de vida, outra culinária. Pessoal muito longe, né? Nessas horas tem que ter coragem, né? Então eu fiz essa renúncia, nesse caso, por amor a mim mesmo, né? Porque eu sempre pensei em crescer, né? Crescer. Então eu observava que onde eu estava não tinha crescimento, não tinha como desenvolver. Então eu renunciei primeiro para depois ganhar, porque a renúncia é assim, né? Você renuncia para depois ganhar. No início pode achar que está perdendo, né? Mas no futuro você vai ganhar. Tem até uma certa frase que eu disse certa vez que é o seguinte: olha, você quer ter vida fácil lá na frente, tem a vida difícil hoje. Então, hoje, a renúncia, no momento que o pastor tomou naquela época, foi algo difícil. É difícil. A renúncia sempre é difícil. Mas você tem que visar lá na frente, né? Então, renunciei agora, sofri um pouco, para mais tarde, né? Colher esses frutos, né? Conquistar aquilo que você realmente já colocou no coração e na mente, e depois voltar, que nem hoje estamos juntos, né? Com a família, mas a renúncia foi muito grande, né? Ficamos quase 20 anos longe dos parentes, pai, irmão, todo mundo. Mas voltamos depois de 20 anos e realizamos aquilo que nós realmente tinha pensado, imaginado no coração. Os frutos vieram, né, pastor? Vieram depois de 20 anos, mas foi uma escolha difícil. Mas difícil. Renunciei. Renunciou. O caso de Abraão. Abraão escolheu, renunciou ali o âmbito ali dos pais, dos irmãos, mas os frutos vieram. A gente observa aí que até hoje esses frutos acabam, de certa forma, aí produzindo devido a uma escolha de Abraão de renunciar. E ali, quando eu citei também Gênesis 22, ele, quando tem um filho na velhice, e Deus pede para Abraão um filho, ele renuncia o que ele mais amava, pastor. Como o pastor falou, é difícil, é complicado. Mas lá na frente isso se tornou algo satisfatório, importante, principalmente em relação à sua intimidade com Deus, onde Deus, de certa forma, ali, Deus já sabia, né? Mas mostrando para Abraão ali a grandeza da sua atitude. E dentre esses aspectos que nós citamos aqui, tem uma das maiores renúncias que aconteceu, que foi a de Cristo, né, pastor?
Tem até uma frase de Billy Graham, um grande pregador, conferencista, levou a palavra por diversos países do mundo. As suas pregações até hoje ecoam, atravessam gerações. E tem uma frase dele que diz o seguinte: olha, o maior acontecimento da história da humanidade não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. É algo assim que a razão humana não consegue entender, pastor. Como é que a própria divindade renuncia tudo para vir aqui? Isso me faz lembrar de Paulo. Filipenses 2, verso 5 e verso 6. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Versículo 6. Pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Olha aí, pastor. Aí ele continua no versículo número 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecida em figura humana. Hoje em dia Jesus deixou tudo isso, tá, pastor? Para vir aqui fazer o quê? Essa renúncia que ele fez aí. Essa glória que ele tinha lá, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Ele fez tudo isso para vir fazer o que aqui? Ele renunciou tudo isso para quê? Por amor da humanidade, né? Aqui entra no segundo aspecto que o senhor falou, né? Que o senhor citou o seu exemplo lá, que a pessoa renuncia para si próprio e por amor a outro. A outro, né? Então ele não foi por amor a ele mesmo, mas pelo amor de outras pessoas. Ele deixou a glória, deixou o céu de glória, veio para essa terra e ele veio aqui para sofrer, ser humilhado, morrer, morte de cruz, para depois resgatar todos aqueles que haviam perdido. Como ele disse lá em Lucas, né? 19, né? Que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Agora, quando nós lemos lá em Mateus, quando Jesus diz, se não renunciar, tudo não pode ser meus discípulos. Jesus, ele nunca colocou um fardo pesado. Ele nunca colocou um fardo que você não possa carregar. Porque se ele pede aos seus discípulos para renunciar, é porque ele próprio também renunciou. Ele vê que é permitido, é possível, né? É possível, o homem tem também essa capacidade de renunciar, né, à escolha de alguma coisa. Então ele pede e faz essa advertência aos seus discípulos, e qualquer um que quiser ser discípulo de Jesus, ele diz, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então a renúncia é uma cruz todo dia, né? Que nós devemos realmente renunciar. Por exemplo, renunciar à fornicação. Então o discípulo de Jesus solteiro não pode ter uma relação, dois solteiros, mesmo solteiro, sem casar. Então é um sacrifício, uma renúncia do jovem, a jovem, não estar junto antes do casamento. Outra renúncia que também devemos renunciar, a mentira, né? Porque a mentira, ela vai nos levar à perdição eterna. Então é uma renúncia muito grande, porque geralmente as pessoas, eles têm em si sempre um jeito de ajeitar e para mentir. Então Jesus está dizendo, olha, se livra, renuncia à mentira, porque renunciando você vai ter direito à vida eterna. Não matarás, é outra renúncia, não matar. Quando ele fala para os seus discípulos não matar, não é pegar uma arma de fogo, uma arma branca e matar alguém. É matar alguém com a palavra, né? Serve nesses dois aspectos. No aspecto literal de matar mesmo. Mas o discípulo não vai matar. Não, já em relação a quem já tomou dessa palavra de Cristo, claro que não vai matar. Aí tem outro aspecto que o pastor colocou aí, que é se matar através da língua, né? Muita gente que muitas vezes mata outra pessoa através da língua, da palavra, né? Do olhar. Do olhar. Então você consegue entristecer alguém, matar alguém, como está escrito lá nas cartas de João, né? Capítulo de número 2 e o capítulo de número 3 e o versículo de número 9. Diz lá, aquele que diz que está nele, é o 6, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. 1 João 2, versículo 6, né? 2,6, né? E o 2,9
lá diz assim, aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, né? Até agora é homicida. Olha aí. Quer dizer, só em aborrecer você já é considerado um homicida, né? Já matou alguém. Então a renúncia e carregar a cruz são muitos atos que a gente precisa meditar para evitar. Então, mesmo você gostando, você tem que renunciar. E voltando atrás também, nós observamos que, falando sobre Ruth, que era a nora de Noemi, você vê a renúncia que ela fez para estar ao lado do povo de Deus. Ela era casada com o filho de Noemi, e ali quando o marido morre, Noemi quer voltar para a sua terra, né, Belém, ali de Judá, e faz uma proposta para ela, que ela deveria voltar para os seus parentes, para o seu povo. E ela prefere escolher estar ao lado de Noemi e do Deus dela. E ela escolhe deixar todos os seus parentes, sua família, e vai acompanhar sua sogra Noemi para Belém. E lá, com essa escolha, ela foi uma mulher bem-aventurada, né? E chegou a ser bisavó, né? De Davi, né? Então, a escolha foi muito grande, a renúncia foi muito grande, mas trouxe um grande proveito para a vida dela e da sogra, né? Com a renúncia que ela fez e realmente deu certo. Outra renúncia que a gente observa na Bíblia, Raabe. A Bíblia diz que Raabe era uma mulher prostituta, a casa dela era em cima ali ali em cima ali das muralhas de Jericó. E quando Josué mandou os espias olhar, aquela mulher, ela preferiu ficar do lado do povo de Deus, escondendo aqueles espias para não ser atacado pelo próprio povo dela. Ela escolheu até ser sacrificada, escondendo aqueles espias. Mas com essa escolha, com esse sacrifício, essa renúncia que ela fez, trouxe grandes proveitos para ela. Porque quando eles foram libertos, fizeram uma promessa para ela, que ela colocasse ali na janela, quando eles invadissem ali Jericó, povo de Deus, ia destruir aquela cidade, que ela colocasse ali um pano vermelho, né? É um fio de escarlata, porque quando eles vissem aquele fio vermelho, como se fosse o sangue de Jesus, aquela casa seria realmente poupada, eles não iam destruir. E mandou que ela se colocasse dentro da casa com toda a sua família. Então a escolha de Raabe salvou ela, a mãe, o pai, todos os irmãos, os parentes, ficaram todos dentro da casa. Quando eles chegaram em Jericó, que a muralha caiu, o milagre foi tão grande que a parte da casa de Raabe não caiu, ficou em pé, né, intacta, né? Caiu toda a muralha de Jericó, mas a parte onde estava edificada a casa não caiu, não foi abaixo. E eles ali invadiram Jericó, destruiu aquele povo e salvou Raabe e toda a sua família, por causa de uma escolha que ela fez, não por ela, mas por amor do povo de Deus. E foi recompensada, e teve grande vitória, e foi salva, por causa da escolha que ela fez. Então a escolha é muito importante, né? A gente observa aí, pastor, esses dois episódios que eu coloco aí, que as escolhas, tem as escolhas, mas dentro da renúncia tem riscos. Tem risco. No caso de Ruth, né? Ela era nora de Noemi, que tinha outra nora chamada Orfa. Ambas perderam os maridos. Uma optou em voltar para sua terra, Moabe. A outra correu o risco de passar fome com a sogra. Porque a sogra não tinha mais perspectiva não, já velha. Mas ela renunciou uma vida aparentemente confortável, voltando para casa dos pais, e por amar alguém, que você colocou primeiro lá, né? Que a renúncia é por amor a si próprio, por alguém. Ela amou a sogra e a Deus. E a Deus, e foi, né? E a sogra insistiu para que ela não a acompanhasse. Isso me faz lembrar lá do capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixes, nem me obrigues a não seguir-te, porque aonde
quer que fores, irei eu. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. A renúncia foi grande. Foi grande. Ela sofreu, mas uma porta se abriu. E era ali, aquela porta, que ela casou-se com Boaz, o mais rico da cidade. Teve um filho com ele chamado Obed. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o grande rei Davi. Davi, o grande rei Salomão. E dessa linhagem veio o Cristo. Olha aqui. Nada prostituta, Raab, uma escolha. Uma escolha que Ruth feita, para não entrar em Raab, que também entra na genealogia de Jesus. Você vê duas mulheres, Ruth. Entrou na genealogia de Jesus. Uma escolha, uma renúncia. Aí vem o caso de Raabe, Josué 2. Ela renunciou ao próprio povo em favor de outro povo desconhecido, que era o povo de Deus. E ela poderia ser morta, pastor. Executada, traição da pátria. Ela correu esse risco. Renunciou. E entrou na genealogia de Jesus também. Olha aí. Raabe. Então, a renúncia, você pode sofrer ali no começo. Aí nós observamos. Mas tem frutos agradáveis. O pastor citou aqui, vamos entrar mais profundamente, né? Sim, pastor, pode. Aí a gente observa a renúncia a si próprio. Geralmente, a renúncia a si próprio é egoísmo. Você nunca vai ter um futuro feliz. Você nunca vai ter. Aí nós observamos, como a Bíblia nos diz, que Jesus estava uma grande multidão e de repente chega um jovem rico. Ele se aproxima de Jesus e disse: bom mestre, que farei eu para ter a vida eterna? E Jesus diz: tu tem observado os mandamentos? E ele disse: é amar a Deus, né? De todo o teu coração, de toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Ele disse: desde a minha mocidade eu observo. Aí Jesus disse: olha, ainda te falta uma coisa. E ele disse: qual é? Vende tudo que tu tem, dá aos pobres e segue-me e terás um tesouro no céu. O que aconteceu com aquele jovem? Qual foi a escolha dele? Ele preferiu escolher a si próprio. Era um homem muito rico, era um jovem rico, e ele escolheu as riquezas a si próprio. E o que aconteceu? A Bíblia diz que perde a vida eterna. Ele perdeu a vida eterna, porque ele fez uma escolha infeliz, escolhendo a riqueza do que escolhendo a Deus. Deus fez uma promessa para ele de vida eterna, que ele teria tesouro no céu, mas ele preferiu a si próprio, né? Escolher, né? E por amor a si, escolhendo todos os bens que ele tinha, porque Jesus disse que era um homem que tinha muita propriedade. E ele ficou muito triste com aquela promessa que Jesus falou, e ele baixou a cabeça e saiu e foi embora. E Jesus disse: como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Aí essa questão é difícil. Essa questão da renúncia, você renunciar a si mesmo, né, pastor? Foi o que o senhor deu o texto inicial, Mateus 16, verso 24, verso 25. Respondeu Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Então, o homem renunciar a si mesmo, seu ego, sua arrogância, seu conforto em prol de algo maior. Aí muitas vezes as pessoas não querem renunciar. No caso aí do jovem rico, Mateus 19, versículo 16 ao versículo 30, ele não renunciou à luxúria. Nada, não quis renunciar. Mas o que Deus estava colocando em prova não era que ele deixasse a riqueza. Deus queria provar para ele onde estava o coração dele. É o que disse lá Mateus 6, verso 21. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, o coração dele estava no dinheiro, das riquezas. Por isso, ele não optou em seguir a Cristo. Diferente de um rapaz, pastor, que está lá em Hebreus 11, verso 24. Ele diz o seguinte: olha, sendo Moisés, homem já feito, decidiu não ser chamado filho da filha de Faraó. Quer dizer, riqueza, poder, poderia ser o próximo Faraó, mas ele preferiu renunciar todo aquele glamour, aquela riqueza, para fazer a vontade de Deus. Então, dois extremos aí, né? Antagônicos. O jovem rico
não renunciou em prol de Deus. Já Moisés, pastor, deixou tudo para se juntar com seus irmãos hebreus. Como é que a pessoa consegue renunciar, pastor? Assim, Pois é, você... tendo o quê? O Espírito de Deus que ajuda? Como é que é? A escolha, né? A escolha. Você vê também outro homem rico que a Bíblia fala, Zaqueu, né? Zaqueu era um homem muito rico. E quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus observou o coração dele e não mandou que ele desse a riqueza dele. Não mandou que Zaqueu vendesse tudo que tinha, desse o que era dele para os pobres. Não. Porque olhou o coração, era um homem rico. Eu já conheci o coração dele. Já conhecia. E isso se externou. Externou porque ele disse assim, Senhor, eu quero dar a metade dos meus bens aos pobres. Olha aí, a diferença do jovem rico. Jesus não pediu nada para Zaqueu. Porque ele olhou o coração de Zaqueu, que já estava um coração ele pediu pro agradecido. Ele pediu para o jovem rico, para mostrar para o jovem rico aonde estava o coração dele. Era. Já sabia o coração de Zaqueu, não pediu. Não pediu nada. Zaqueu mesmo pegou e se externou dizendo, né? Se eu quero dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguém, eu quero pagar 4 vezes mais. Pronto. Jesus disse, a salvação também veio a essa casa, né? Porque esse também é filho de Abraão. Então a gente observa a escolha, como ela é pessoal, né? Em amor a si próprio, amor a outras pessoas. Então a escolha, a renúncia, ela é muito importante para o nosso bem, né? Quando você foca em favor de outras pessoas. É o que Deus quer de cada um de nós. Se a gente renuncia ao pecado, é por amor a Cristo. E assim mesmo, né? E assim mesmo. Porque de certa forma está livre de cair na condenação do inferno, né? Condenação, né? Então, se Jesus pede alguma coisa para nós não temos que discutir nada. Nós precisamos apenas renunciar. Porque o maior beneficiado seremos nós. Nós, porque tudo que ele pede é para o nosso bem. Nosso bem. Não é nada para o nosso mal, é para o nosso bem. Então, Jesus falou aos seus discípulos, se alguém não renunciar tudo, mas o que é tudo? É tudo. Aquilo que realmente vem te trazer o egoísmo, né? A inveja, renuncia à inveja. Quantas pessoas dentro da igreja cheias de inveja? Quando aparece uma pessoa que prega bem, que canta bem, começa a prosperar, aí o crente fica com inveja no coração, adoece. Porque vê alguém prosperando e ele não está prosperando, a inveja bate no coração, vai trazer o quê? Enfermidade, raiz de amargura, tristeza, e ele vai adoecer. Então é por isso que a Bíblia diz, olha, renuncia à inveja, porque ela vai te matar, ela vai te prejudicar, né? Renuncia o egoísmo, pessoa orgulhosa, quer até estar na igreja, quer um servo de Deus, mas se ele tem uma posição boa, e se ele tem dinheiro, aí bate o orgulho no coração, né? Olha para os irmãos como assim por cima do pescoço, né? Olha de lado, o olhar de desprezo. Então a Bíblia diz, renuncia o orgulho, renuncia a vaidade, renuncia o ódio. Quantas pessoas na igreja estão cheio com o coração cheio de ódio, de amargura de outro? Ele renuncia. Jesus diz, se tu não perdoar o teu irmão, teu pai também que está no céu não vai te perdoar. Então a renúncia é, como ele diz, cada um carrega a sua cruz, todo dia. A cruz é todo dia. Cada vez que você renuncia uma coisa, é a cruz que tu carrega. E quando se fala de cruz, se fala de peso, fala de morte. Quando você renuncia o orgulho, está morrendo ali para o orgulho, para a inveja, né? Para o adultério, para a prostituição. Tudo aquilo você está morrendo para aquilo ali. É a cruz que você está carregando. Porque dizem que lá em Jerusalém, que a pior condenação era a condenação de cruz. Então, quando uma pessoa ali em Jerusalém, ali em Roma, andava no meio da rua carregando uma cruz, todo mundo olhava e dizia, vai morrer. Ele está levando a sua própria cruz para ser crucificado. Então era maldito. Então Jesus, quem não carrega a sua cruz, não é digno de mim. Então todo dia você precisa morrer para o pecado. E essa cruz é até o dia que Jesus vier, ou até o dia que ele nos chamar. Temos que carregar essa cruz. Qual é a cruz? Da renúncia. Renuncia todo dia.
É o verdade. teu eu. É renunciar o eu, né? O eu, renuncia o teu eu. O ego, a vaidade, a mentira, essas características e adjetivos que o pastor colocou e frisou bem aqui até esse exato momento. Por que, pastor? Existe essa briga. Nós temos duas naturezas. Nós vamos lá em Gênesis 2, verso 7. Então formou seu Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, temos a natureza adâmica, que vem do pó, e a natureza espiritual, que vem de Deus. Deus soprou. Então, existe essa briga entre as duas, carne e espírito. Isso me faz lembrar lá de Paulo. Gálatas 5, verso 16 ao 26, vai dizer das obras da carne e os frutos do espírito. Diz lá, digo, porém, andar no espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais porventura o que seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, versículo número 20, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, versículo 25, andemos também no espírito, versículo 26, não nos deixando possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Então, pastor, essa briga entre carne e espírito, a carne que é a vaidade, que é a mentira, que é o orgulho, que é a inveja, que é a soberba, que é a arrogância e a avareza, a idolatria, dentre outros aspectos que foram citados aqui. Gálatas 5, do 16 ao 26. Mas o Espírito quer as coisas de Deus. E agora como, pastor? Como é que uma pode ser mais forte do que a outra? O que eu tenho que fazer para ter força de renunciar à minha carne, o meu eu? O que eu tenho que fazer, pastor? É leitura da Bíblia, é oração, você mais é jejum, alimentar, né? Algo que mais alimentar. E você mais alimentar vai prevalecer, né? Que se eu alimentar mais a minha carne... Aí o espírito da carne, né, vai prevalecer, E né? se eu alimentar mais o meu espírito... O espírito vai prevalecer a carne, né? Então você vai o que? Abater a concupiscência da carne através de quê? Da oração. Que é alimentando o espírito, né? A leitura da palavra de Deus, o jejum, né? A renúncia, né? Então você vai vencer. Porque você está alimentando o espírito. Isso vai dando forças para a pessoa renunciar os desejos da carne. Né? Porque quem anda no espírito, né? Agrada a Deus, a Bíblia diz, né? Então, lá em 8,14, Romano 8,14, diz assim, Romano 8,14. Então a gente observa aí que a renúncia é algo que tem que ser feito de forma diária, contínua, permanente, e assim como o pastor bem colocou aqui, é através do quebrantamento, da oração, do Porque jejum. todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então nós precisamos ser guiados pelo Espírito, né? Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, quer dizer, tem o Espírito do diabo, né? Então você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Olha aí como é que a Bíblia diz, Romano 8,14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus. Então quer dizer que tem gente guiada pelo Espírito do diabo, que é o que faz, que satisfaz o desejo da carne, né? Então só é filho de Deus quem é guiado pelo Espírito de Deus. O outro espírito que guia o ser humano não é o Espírito de Deus. Então devemos observar. Como é que nós observamos? Pelas obras da carne, pelas obras, que nem tu citou em Gálatas, né? Então essas pessoas que praticam isso aí, a inveja, ciúme, adultério, prostituição, idolatria, né? Orgulho, tudo isso é guiado pelo Espírito do diabo. A Bíblia é bem clara quando ela diz, não é guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus guia o quê? Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Olha o Espírito de Deus como é que ele guia as pessoas. Então há esses dois espíritos que nós devemos observar, né? A pessoa está sendo guiada pelo Espírito de Deus, você conhece. Quando não é guiado pelo Espírito de Deus, você conhece também. Então devemos analisar e observar, né? Como é que nós estamos sendo guiados? Por quê? Qual é o Espírito que está nos guiando? A Bíblia diz que Jesus, depois que foi batizado, o Espírito de Deus levou ele, guiado, levou ele para o deserto,
para ser tentado pelo diabo. Foi o Espírito de Deus que levou Jesus. Mateus 4, verso 1. E ele foi ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas quando o Espírito de Deus guia nós, o diabo não vence. Pode tentar de todo jeito, mas não vai conseguir vencer. Porque o Espírito de Deus está levando nós. Passa pela prova e o Espírito de Deus está junto. Não deixa você cair. Mas quando você não está com o Espírito de Deus, o inimigo te derruba. Porque quem está te guiando não é o Espírito de Deus. Então Jesus venceu Satanás porque ele foi guiado pelo Espírito de Deus lá no deserto. Tudo que Satanás ali tentou e ofereceu, Jesus rebateu com a própria palavra que é o Espírito de Deus, né? A Bíblia diz que a palavra de Deus é Espírito e vida. Então Jesus venceu ele com a palavra e saiu vitorioso. Então, há uma renúncia, né? Quem renuncia às coisas de Deus, abraça as coisas da carne. Na verdade, se você renunciar às coisas de Deus, vai fazer as obras da carne. Mas se você renunciar às obras da carne, porque você está fazendo as obras de Deus, a vontade de Deus, o Espírito de Deus. Então, a pessoa tem que saber, como o pastor bem colocou, qual é o Espírito que está guiando ele, né? Correto. Para ver ninguém discutir. Basta ver as obras. As obras da pessoa já vai indicar qual espírito está guiando ele. Está tudo na Bíblia, né? Está na Bíblia. Diz lá em Mateus 12, 33, a parte B, que pelo fruto, né? Se conhece a árvore. Quer dizer, o fruto já denuncia, né? E quem está te guiando? A pessoa vai dizer, rapaz, que fruta faz aquele rapaz, então o espírito não é de Deus, não. Não, de Deus não te leva da carne. É da carne. É interessante, né, pastor? Não é algo tão simples, né? Tão simples. E tão palpável, nisso a gente não percebe, né? A Bíblia é a verdade, é o Espírito de Deus. Então nós devemos ser guiados pelo Espírito de Deus, renunciarmos o nosso eu, o nosso ego, a carne, para vivermos cada dia mais para o Senhor, sabendo que grandes maravilhas Ele tem em nosso favor. Pastor, queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui conosco, e Deus lhe abençoe. Quero lhe convidar para encerrar com oração, abençoando todos os nossos telespectadores. Se quiser trazer mais alguma palavra sobre renúncia, fique à vontade. Graças a Deus. Então, meus queridos amados irmãos, ouvir essa palavra, vamos realmente cada dia nos converter, né, à palavra de Deus, converter ao Evangelho, para que possamos ter vitória, para que possamos conquistar tudo aquilo que a gente quer, mas só através do Espírito de Deus. Então a Bíblia diz, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então vamos procurar ser guiados pelo Espírito. Vamos orar e que Deus venha te abençoar e me abençoar. Pai amado, Senhor da glória, queremos te agradecer por essa palavra, por o teu Santo Espírito ter colocado no nosso coração, na nossa boca, a palavra de Deus para poder, Pai, ajudar cada um que vai ouvir e assistir o podcast. Abençoa, cura, liberta, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Pai, nesta tarde, que o Senhor venha cobrir com teu sangue, Pai, e nos guardar e nos livrar das tentações. Oramos a Ti por todas as famílias, Pai, que está aí assistindo e ouvindo a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agradeço ao pastor mais uma vez por estar conosco aqui, pastor Antônio Carlos Pereira Leite. Deus abençoe pela disponibilidade, né? E por mais essa oportunidade maravilhosa que nos concede. Tem uma virose aqui na cidade, pegou todo mundo aqui, né? Mas mesmo assim, estamos aqui, né? Pastor Antônio Carlos aí, eu também aqui, a produção ali, irmã Jaqueline, Deus abençoe também. Mas estamos aqui, né? Nesse compromisso. E até aqui, como podemos dizer, como disse o grande profeta Samuel, em 1 Samuel 7, verso 12, a parte B. Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, Deus te abençoe por mais este podcast. Renúncia tem que ser algo que faz parte da sua vida. A Bíblia nos diz aí, Mateus 19, verso 29, Jesus disse, olha, quem não deixa pai, mãe, irmão, casa, por amor de mim, não é digno de mim. Então, você tem que renunciar ao seu eu, seu ego, em prol do Evangelho, em prol de Cristo, em prol da sua própria vida. Tudo que Jesus coloca na palavra para a gente seguir, buscar, nos orientar, o maior beneficiado somos nós. Então, reflita acerca disso, renuncie à carne, renuncie o ego, o eu, e viva para Deus. Viva para Deus! Olha aí, dando uma de cantor. Deus te abençoe, te convido a se inscrever no canal Renovo da Alma. Tem embaixo o botão inscrever, clique no botão inscrever, logo após clique no sino, clique na palavra todos, assim você será avisado quando surgirem novos vídeos no canal. Entre no nosso canal, são mais de 15 mil vídeos para abençoar a sua vida, com as mais diferentes mensagens, frases, palavras de oração,
comenta, aperte o botão compartilhar e compartilha nas suas redes sociais, dá o like, o legal, o joinha, curtir, nos ajude a chegarmos a 1 milhão de inscritos até amanhã, viu? Dia 6 de maio, até meia-noite dá tempo, viu? Deus te abençoe, Marcos Leite aqui com você, Deus te abençoe, Jesus Cristo está voltando, você tem que se preparar, você é uma bênção, renovo da alma para a sua vida, você é uma bênção, até a próxima, querendo Deus.